Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí debates sobre a partida deste domingo entre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, partida que acontece na Vila Belmiro, mando de campo do Santos, é a primeira partida da final do Paulistão 2024 e a esperança do Palmeiras é Endrick, pessoal. Endrick é o nome da vez pela seleção brasileira, 2 partidas, 2 gols, fez em Wembley, fez em Madrid, volta para o Brasil, joga pelo Palmeiras e faz o gol da classificação contra o Novo Horizontino. Os comentaristas vão elogiar muito aí o cria do Verdão. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, João! E é o seguinte, pode ser que não dê em nada, mas é muito pouco provável. O que esse rapaz aí já fez com 17 anos no futebol é algo muito importante. Já tem 5 títulos com a camisa do Palmeiras e acaba de brilhar na seleção brasileira, encantando o mundo, fazendo gol em Wembley e na sua futura casa, o Santiago Bernabéu. O Endrick é, até hoje, o jogador mais maduro e preparado que eu vi para assumir uma enorme responsabilidade com tão pouca idade. Eu não estou falando de talento. Ele é extremamente talentoso e tem capacidade para chegar onde se imagina que ele vai ser um grande jogador. Mas eu destaco a maturidade, o preparo, a parte familiar e como ele tem responsabilidade e pensa e é consciente em tudo o que fala. Por isso mesmo, eu digo para vocês, ele é diferente. Estamos diante de algo muito especial. E o Brasil está produzindo e lançando para o mundo mais um grande jogador. Provavelmente, Endrick será o que todos nós imaginamos. Concorda comigo? Feliz Páscoa e tudo de bom para vocês. E o Palmeiras, hein, gente? Tá lá, na grande final do Campeonato Paulista, a sua 5ª final consecutiva. O Abel vai em busca do tri, algo que não acontece há 90 anos. Mas o jogo não foi fácil, viu? O Novo Horizontino foi em busca do resultado, buscou o ataque, conseguiu abrir espaços no Palmeiras, fez com que o Palmeiras errasse de uma forma que nós não estamos acostumados a olhar. Um Palmeiras que parecia até nervoso, não só o time, como a sua torcida, que estava voltando para a sua casa, o Allianz Parque. Só que o Novo Horizontino cometeu o pecado capital. Não aproveitou a oportunidade para marcar o gol. E aí a gente sabe o que acontece com esse Palmeiras. Muito difícil jogar mal os 2 tempos. Segundo tempo, a luz dele, do Endrick, voltou a brilhar. Menino de 17 anos que fez gol na Inglaterra, gol na Espanha, o gol da classificação do Palmeiras, vestindo a camisa branca da luta contra o racismo e contra o ódio. E essa imagem tá rodando o mundo. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, 2 jogos contra o Santos Futebol Clube, graças a um jogador decisivo. O jogo estava complicadíssimo contra o Novo Horizontino, que chegou a ser melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Mas o jogador decisivo é aquele que coloca o time na final do campeonato. Evidentemente que um time não depende apenas de um jogador, mesmo que ele seja decisivo. É preciso ter, por exemplo, o artilheiro do Campeonato Paulista dentro da área, que, tendo a oportunidade de cabecear para o gol, ele cabeceia para o meio da área, mas dando ali uma assistência perfeita. Foi o que fez o Flaco Lopes para o decisivo Endrick. E o jogador decisivo, ele não chuta para o gol, ele faz o gol, né? Porque o jogador que está na área,
e que tem a oportunidade de bater em cima do zagueiro, de bater na trave, de consagrar o goleiro batendo em cima do goleiro, é diferente o decisivo. O decisivo, ele simplesmente, quando vê essa situação, ele é frio suficiente para dar o último passe. Esse último passe é para a rede, é fazer o gol. Esse é o jogador decisivo. Tem poucos no Brasil, pouquíssimos, é raro no mundo. E eu pergunto para você, na sua opinião, quem é hoje um jogador decisivo no Brasil, no mundo? Veja bem, eu não estou dizendo que o Endrick já é um jogador decisivo do futebol mundial. Não estou falando isso. No futebol brasileiro, ele passou a ser decisivo, na minha opinião, contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas para o mundo, ele foi decisivo contra a Inglaterra em Wembley. Ele foi fundamental contra a Espanha no Santiago Bernabéu. Foi decisivo mais uma vez com a camisa branca, né, do Palmeiras ontem, a camisa da paz. Classificou o Palmeiras para mais uma decisão de campeonato. Esse é o cara hoje do Palmeiras, amanhã do Real Madrid, e que vai ser o 9, né, da seleção brasileira na Copa América, na Copa do Mundo. Sucesso para o Endrick. E na sua opinião, quem é hoje um jogador decisivo do futebol mundial? Minha opinião, o Endrick já é. Bom, você já sabe que o Palmeiras está em mais uma final de Campeonato Paulista, que vai jogar o primeiro jogo domingo na Vila Belmiro, 18 horas, contra o Santos. Me cabe explicar nesses minutos que eu tenho aqui com vocês, como é que foi o jogo no Allianz Parque. Primeiro tempo muito travado pelo Novo Horizontino, marcou muito a saída de bola, adiantou a linha de marcação, o Endrick ficou asfixiado lá do lado direito, Veiga e Piquerez asfixiados do lado esquerdo. O Palmeiras não conseguia jogar porque os dois volantes alinhados não estavam gerando um jogador a mais para o Palmeiras fazer a triangulação. Triângulo, tá? Para poder jogar e levar a bola para o campo de ataque. Segundo tempo melhorou com a liberação mais do Rocha, Marcos Rocha apoiou como lateral direito, saiu o primeiro gol e aí a coisa clareou, certo? Vitória justa, 20 jogos sem perder, quinta final consecutiva, não é pouco não. Se liga no verde. Muito assim. Se o Palmeiras não perder na Vila, sinceramente, para mim, a chance do Santos vira quase nada para o jogo de volta. Então, para mim, o Santos decide muita coisa no domingo, o Palmeiras não, mas o Santos decide muita coisa. A galera mandando mensagem aqui também no nosso chat do YouTube, o Laércio de Oliveira Júnior fala o seguinte: prefiro jogar mal e levantar as taças. Alguns torcedores do Palmeiras têm que voltar para 2014. Palmeirense tem memória curta, um ano horrível de 2014. Aliás, Mas que eu acabei de falar isso aqui, né? 2014, vão fazer uma inconfidência. Neoquímica Arena, na época Arena Corinthians, estou lá na tribuna de imprensa e vem descendo um senhor careca e ele vira para mim e fala assim: ô Vessone, o Gareca tá difícil aí, umas derrotas seguidas, mas ele é bom treinador. Eu sei que hoje é o primeiro derby da história do estádio, mas estamos precisando dessa vitória, faz alguma coisa. E aí eu disse para ele: mas é o primeiro derby, é histórico, vai entrar para a história, não tem como. Assim, foi um 2-0, não tem um chute do Palmeiras no gol. Assim, quando eles perdem gols, foi aquele controlado que parecia o time hoje do Abel. E era o time de 2014 que o internauta está citando, um time muito difícil. Lembra, Márcio? Lembro, O Palmeiras está de um mergulho no passado, né? Para a gente falar, não está jogando nada. Não, mas aí, por exemplo, o Rafael Francisco aqui, ele fala o seguinte, na hashtag G4 Band Esportes, mande aí sua mensagem. Os números que o Massa citou são realmente impressionantes, mas parece ser a pior qualidade de jogo do Palmeiras dos últimos 3 campeonatos paulistas. Então, fica sempre essa discussão da qualidade do jogo, do que é bonito, do que é feio, né? Mas teve um momento vistoso ou eram alguns jogos mais vistosos? E sempre foi um pragmatismo. A minha visão do Palmeiras é que é um time muito seguro, muito pragmático, que de vez em quando fala, hoje é um 4-0, hoje é um 5-0, a coisa encaixa naquele 90. Mas eu não me lembro assim, esses 3 meses do Palmeiras foram
Era futebol, eu não lembro, posso estar enganado. Mas aí que tá, eu tava pensando nisso hoje, sobre essa exigência que se faz ao Palmeiras. Não, ganha, mas não encanta, não sei o quê. O futebol, a história do futebol, se você pegar os 200 anos de futebol, sei lá quantos anos tem o futebol, ela é feita disso aí, de times assim. Os times que são muito fora da curva são poucos. É o Santos do Pelé, é o São Paulo do Tele, é o Flamengo do Zico, é o Flamengo do Jorge Jesus. Tanto que a gente lembra, né? Aquele lá de 96. A gente lembra dos times, né? Esses times show, a Holanda de 74, a seleção de 70, esses times de show são muito a exceção na história. A história é feita muito mais de times assim, muito ganhadores, com consistência. Isso é a regra. Por que a gente vai precisar da exceção quando a gente tem uma regra que é tão boa? Essa é a minha questão. E, gente, de novo, convido a vocês... Eu gosto muito de história, de estudar história, né? Não só de futebol e tal, mas são coisas que a gente descobre como elas se repetem. Eu peço a você que está vendo a gente, que pegue a segunda academia do Palmeiras, de 71 a 74, e veja quantas vezes o Palmeiras ganhou por mais de 3 gols de diferença. É raríssimo. Raramente aquele time ganhava. E ficou conhecido como academia. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Também veja quantas vezes esses 11 jogaram juntos, foram poucas. Mas fica no imaginário. Também é a história do Flamengo do Zico, lá de 80 e 81. Aquele time lá que foi campeão do mundo, ele jogou poucas vezes juntos. Jogou umas 10 vezes juntos. É isso, mas fica aquela sensação de que chamada de segunda academia. Por que era chamada de segunda academia? Porque tinha uma divindade camisa 10, tinha um jogador muito diferente. Mas não eram poucas, ou não foram poucas as vezes, que o Fedato tinha que resolver o jogo. Que estava 0-0, aí punha o cara para resolver o jogo. E o cara entrava e fazia o gol, e era 1-0, 2-0, às vezes 2-1. Entendeu? Uma defesa segura, um ótimo goleiro, um zagueiro espetacular, que é o Luiz Pereira. Jogadores excelentes, não é a questão técnica. E o que aquele time fazia? Gol de cabeça com Leivinha, cruzamento o tempo todo. 74. Como sai o gol do Palmeiras na final do Paulista de hoje, 74? O Jair Gonçalves, lateral direito improvisado, já viu esse filme? Lateral direito improvisado, cruza, o Leivinha dá uma casquinha e o Ronaldo faz o gol. Veja a virada Palmeiras e Inter, quando o Palmeiras conquista o bicampeonato brasileiro no Morumbi, estava 1-0 para o Inter. Né? O primeiro gol sai de uma casquinha do Leivinha, gol do Ronaldo. E o segundo gol é um escanteio que o Luiz Pereira fez gol de cabeça, 2-1 em casa contra o Inter. Que encanto tem nisso? Estava perdendo o jogo até os 33 minutos do segundo tempo. Então, assim, fica tudo muito na história, no imaginário das pessoas, né? Agora, sobre esse Palmeiras atual, o time do ano retrasado encantou sim. O time que tinha Veiga, Scarpa, Murilo, Danilo, Zé jogando de 8. Aquele time, ele realmente jogou bem muitos jogos. Bonito de ver, sabe? Bonito de ver. Jogou. O ano passado caiu bastante a qualidade do time. E esse ano, foram 15 jogos até aqui, né? 15 jogos. Você conta nos dedos os jogos em que o Palmeiras amassou o adversário jogando bem. Curiosamente, um dos jogos foi contra o São Bernardo, no 1º de maio, com o time todo reserva. Depois contra o Corinthians, mas aí fica a pecha, a mancha, não ganhou. Contra o Santos foi um bom jogo também. E contra a Ponte Preta, cara, a análise, ela vai sempre para o outro lado. Mas é de Série B, não ganha, não pode. Ganhou de goleada e tal, tá? Com uns 15 minutos estava 3-0. Entende? Então fica sempre essa questão do que é gosto pessoal de cada um, do que é encantar. Mas não olhar para os números e não reconhecer o trabalho que está sendo feito me parece um pouco míope. Isso não significa dizer que não é preciso melhorar nem avançar. Significa dizer que precisa melhorar e avançar. Eu, nesta cadeira, digo há muito tempo, em campeonatos brasileiros, se você pegar o desempenho do Palmeiras, do primeiro ao 8º, ao 6º,
Palmeiras tem bastante empate, poucas derrotas e algumas vitórias. Então, nos confrontos contra times cascudos, foi assim ano passado. Lembra, eu falei aqui, foi assim ano retrasado mesmo com esse time, né? Com Danilo e tal, Scarpa. É um time que, se todos os campeonatos fossem de pontos corridos, com o trabalho que tem sendo desenvolvido lá, dificilmente o Palmeiras não ia ficar entre os 3, 4 primeiros. Então, as questões precisam ser vistas, nem tudo funciona maravilhosamente bem, existem erros no processo, erros de escalação, de contratação de jogador, não vai ser perfeito também, né? Não vai ser entendeu? perfeito. Mas a galera pega um desses aspectos que são ruins para justificar esse ano não vai dar, o time não joga nada, o time não convence, o time não joga bem. Cara, ontem o segundo tempo foi em paz, porque saiu o gol. Mas saiu o gol por quê? Como saiu o gol, não é? O passe do Flaco não é um passe comum também de ser feito. A gente fala do Henrique, que fez o gol, decidiu o jogo, mas contra a Ponte Preta o Henrique não jogou bem. Ontem, o Henrique no primeiro tempo talvez tenha feito uma partida, uma das piores com a camisa do Palmeiras. O desprezar, o olhar que não se tem com esse time do Palmeiras no coletivo, para mim me parece um equívoco. E não adianta. O treinador do Palmeiras vai sempre olhar para o coletivo. Ele aprendeu algumas coisas? Sim. Ele aprendeu a ponto de ter pedido um centroavante mais midiático, um cara que tem, como é que ele falou? Cheiro de gol na área. De ter colocado o Estevão, já está trabalhando o Estevão para que ele possa jogar também no time titular do Palmeiras. Mas ele é completamente fechado nos processos que ele coloca em campo. Isso é ótimo, mas tem horas que pega, como pegou ano passado com a questão do Henrique. Né? Então, é um conjunto, é uma obra, são 3 anos, indo para 4, provavelmente fechando em 5 anos, em dezembro do ano que vem, de um trabalho, mas muito, muito diferente dos outros. A gente pode comparar com qualquer time, não vai ganhar todos os campeonatos, não vai. Né? O Palmeiras não é um time rico, o Palmeiras é um time equilibrado. O Palmeiras precisa melhorar suas receitas, o Palmeiras precisa crescer em termos de receitas. O Palmeiras tem vários gargalos a serem nós que precisam ser desatados. A relação com a parceira, como vai fazer quando tiver que melhorar esse elenco que está ficando velho. E vai ficar velho. E são contratos grandes, dinheiro alto, para jogadores que daqui a pouco vão ter 33, 34 anos e não serão negociados. Quem vai contratar? Entendeu? A não ser uma MLS da vida, aí, 2 milhões de dólares, 3 milhões, alguma coisa assim. Pagando direito econômico, ninguém. Exatamente. Então, existem gargalos e nós que precisam ser desatados, resolvidos durante o período todo, não é? Mas está claro que são os refinos. O processo a ideia está consolidado. A ideia está consolidada. Claro. Os torcedores tirem seu cavalinho da chuva. O Palmeiras não vai se transformar na Holanda de 74. Não vai. Não é. Eu vou repetir. O futebol é assim. O Abel não acredita nisso. O Abel não acredita nisso, por exemplo. E, mais ainda, torcedores, tirem mais o cavalinho da chuva. Vocês estão achando que o Flamengo, por exemplo, do Tite vai ser espetacular, que no Jorge também não vai ser. Ele está mais pro Palmeiras do Abel do que qualquer outra coisa. 1-0, 2-0. Também não vai chegar lá nele para encher o saco do goleiro dele. Também não vai chegar. Exatamente. O goleiro não vai fazer nenhuma defesa, mas não pensa que vai cantar a terceira rodada do Brasileiro tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Por exemplo. Eu tô curioso para ver o jogo. Vai ser o quê? 0-0? O Ronaldo Tadeu, ele fala assim, o Palmeiras, como todos os times no Brasil, tem mais sorte que planejamento. O Abel foi um achado, isso eu concordo. Um tiro no escuro, também concordo. Quando o Abel sair, é que vamos ver se tem planejamento ou não. Vamos ver. O Corinthians, quando o Tite saiu em 2016, acabou.
Bom, sobre a escolha de técnico, não vem achando que tem a NASA por trás disso, que não. Achou um lá, é o São Paulo com o Dorival. Quem tá aí? É o Dorival atrás? O que acontece. É assim. Mas o que ele fala de 16 é a pura verdade. A hora que o Tite sai, leva o preparador físico, leva o auxiliar, o diretor também, o Edu Gaspar, sai, aquilo desmorona. É isso. Porque você achava que existia, traz qualquer um. Aí trouxe o Cristóvão Borges achando que e calma, não é assim. Na verdade, esse é uma coisa absolutamente comum nos times que ficam por muito tempo hegemônicos, né? É o São Paulo do Muricy. Não ganha Libertadores, manda o Muricy embora aí, era tricampeão brasileiro, só isso. Manda o cara embora. Foi dali, 2008 em diante, que o São Paulo entrou nessa aí. Porque acha que vai trocar e a máquina vai funcionar. Não é assim. E não é assim, né? Claramente não é assim. Não é assim. Para você ficar obsoleto, basta um mês. E por isso que se paga tão caro pro Abel, e porque provavelmente, se você não paga tão caro para ele, você ia pagar para um monte que talvez daria o mesmo valor. João Carlos Moreto, para o Palmeiras, o Paulista é pré-temporada. Eu espero avanços importantes para o segundo semestre, justamente o contrário do ano passado. Mas no ano passado, vamos combinar, o Palmeiras terminou campeão brasileiro, né? Não, talvez seja no jeito de jogar. Aí o Palmeiras ainda vai ter o Dudu de volta, o Bruno Rodrigues. Vai ter que entender como que jogar sem o Endrick, enfim, tem um movimento contrário tem outro também. Também. Tem outro. E o Rafael fala, acho que o torcedor palmeirense não espera a Holanda de 74, mas gostaria de voltar a ver o futebol do brasileiro de 2022. Que pode chegar, pode voltar a ser. Estou falando aqui, é verdade. Pode acontecer, pode evoluir a partir de lá. Mas que não foi construído tudo em 22. Veio ali um processo para chegar naquele 22. Aí, pessoal, foi o vídeo aí no debate da partida entre Palmeiras e Santos, partida que acontece na Vila Belmiro. Tem tudo para ser um jogaço nesse domingo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.